sejam bem-vindos à edição especial de aquecimento número 8 da Semana Ganhe Mais, que é uma semana onde eu vou ensinar como você pode ganhar do seu maior rival em 6 semanas. E é um evento 100% online, gratuito, que vai acontecer na próxima semana, nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link da nossa bio do Instagram. Se você ainda não está inscrito, pode sair agora da live, entra lá, clica, se inscreve e depois você volta aqui. E se você já tiver inscrito, é só ir acompanhando aqui com a gente. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo e o tema de hoje é Aprenda a construir os pontos com segurança. Então, nessa live de hoje, você vai aprender o que é margem de segurança, quais são os tipos de margem de segurança, os maiores benefícios de construir os pontos com segurança, onde as pessoas mais erram nisso, como organizar o seu jogo, quando usar a margem e quando variar, e como encontrar o seu melhor rendimento. Então, tem muitos temas que acho que são relevantes, que podem ajudar você aí no seu próprio jogo. Tá? Então, primeiramente, o que é construir os pontos com segurança? Isso a gente fala mais ou menos querendo o seguinte sentido, jogar de uma maneira um pouco mais construtiva, tentando fazer boas escolhas, mas sem correr tantos riscos e ainda com uma alta porcentagem de acerto. Então, a gente vai tentar jogar de uma forma construtiva, mas correndo poucos riscos e jogando com uma boa margem de acerto, jogando com uma boa porcentagem. Tá? E quais tipos de margem de segurança existem? Basicamente, eu separei 4 aqui para vocês. A primeira é a margem de segurança na rede, ou seja, jogar com um pouco mais de altura. A segunda, ter um pouco mais de margem das linhas. Então, quando eu for golpear, eu não mirar essas bolas próximas às linhas, e sim mirar ali 1,5 m, 2 metros para dentro da quadra. Também jogar com mais efeitos. Os efeitos ajudam eu controlar um pouco mais a bola e aumenta a porcentagem de acerto. Então, também é um tipo de margem de segurança. E também a velocidade ou potência, quando a gente joga entre 70% e 80% da nossa força máxima, mais ou menos nessa porcentagem está o nosso maior índice de acerto. Então, a gente tem que tentar jogar um pouco mais dentro dessa porcentagem, por volta de 70% a 80% da força. E qual é o maior benefício de jogar com segurança? Primeiro, você vai se tornar um jogador mais consistente, você vai cometer menos erros não forçados e, consequentemente, você vai ter um pouco menos de oscilações entre os pontos ou entre uma partida e outra. Se você for um jogador que joga com mais segurança, você vai conseguir manter um nível médio um pouco mais alto, ao invés de jogar um ponto muito bem, ou dar um outro ponto de graça, joga outro muito bem, mais um ponto de graça, enfim. A médio e longo prazo, você vai acabar levando vantagem se você mantiver um nível médio um pouco mais alto. E onde as pessoas mais erram nisso, nessa questão de tentar construir os pontos com segurança? Na verdade, elas erram, os erros mais comuns são quando as pessoas vão para os dois extremos. Então, ela quer jogar com segurança, ela acaba ficando muito passiva, só devolvendo a bola, só passando a bola para o outro lado da rede. E isso acaba sendo um erro bastante comum, porque você não força os erros do seu adversário, e o seu adversário muitas vezes vai ter a oportunidade de te atacar. Então, você vai acabar sofrendo um pouco com isso também. Ou também o outro extremo, que também é o erro, é quando o jogador ele quer construir os pontos, mas ele acaba querendo construir com excesso de agressividade. Então, ele tenta jogar o tempo inteiro com toda a força, então ele acaba conseguindo alguns winners, mas ele também comete mais erros não forçados. Então isso acaba jogando contra ele também durante as partidas. E como você pode organizar o seu jogo de forma a conseguir construir os pontos com segurança? Essa eu acho que é a parte mais importante
dessa live, como que você pode organizar isso e aplicar isso no seu próprio jogo. Tá? Primeiramente, você tem que ter, para jogar com segurança, você tem que saber o que você vai fazer quando você está mais de trás, quando você está se defendendo um pouco mais, e de que maneira você vai atacar. Quando essa bola sobrar um pouco mais dentro da quadra, ou você conseguir entrar 2 metros ali dentro da quadra. Então, quando você está mais de trás, é fundamental que você se defenda com um pouco mais de segurança. Eu estou muito longe do alvo que eu quero acertar. Então, não adianta eu tentar fazer essa bola passar tão rente à rede, não adianta eu tentar jogar ela tão próximo às linhas, porque um pequeno erro, um pequeno desvio, né, como eu estou mais longe, vai dar uma diferença muito grande na precisão. Então, quando eu estou mais de trás, o que eu busco? Jogar com mais altura, ou seja, com mais margem da rede, né? E busco jogar em alvos maiores, ou seja, eu busco jogar essa bola mais na cruzada e não tão próximo às linhas. Eu coloco ali uns 2 metros de margem em relação à linha lateral e também 1 ou 2 metros ali de margem em relação à linha do fundo. Isso é o mais indicado para as situações onde você está um pouco mais de trás ou você está se defendendo um pouco mais. Para se defender, é importante que a gente use bastante efeito, principalmente para que a gente ganhe mais controle, e o segundo, que a gente ganhe um pouco mais de tempo para recuperar o centro da quadra. Então, eu não preciso me defender em alta velocidade, não preciso me defender com tanta potência. E sim, eu preciso jogar uma bola mais alta, mas sempre de acordo com o tempo que eu tenho para recuperar o centro da quadra. Então, se eu estou um pouco mais longe, eu jogo uma bola um pouco mais alta e mais lenta. Se eu não estou tão longe da quadra, eu não preciso jogar essa bola tão lenta, eu posso gerar ali um pouquinho mais de potência. E por fim, a velocidade, quando a gente está mais de trás, quando a gente joga mais de trás, eu não preciso golpear com tanta força. Como eu disse anteriormente, a gente precisa ganhar tempo para recuperar o centro da quadra. Então, se o adversário me ataca e não vem à rede, a gente pode jogar essa bola cruzada e um pouco mais lenta, para que a gente consiga recuperar o centro, né? E daí obriga o nosso adversário a ter que forçar um pouco mais a jogada. Um erro bastante comum quando o jogador está de trás ou ele está numa situação um pouco mais desfavorável, né, perto da tela do fundo ali da quadra, ou um pouco mais aberto, é esse jogador acabar tentando sair dessa situação de defesa em somente uma bola. Então, ele tenta acertar uma bola mais difícil, forçar um pouquinho mais a jogada, para que na bola seguinte ele já consiga estar numa situação de ataque. E normalmente não é assim que acontece. O que é mais indicado e mais comum é que o jogador ele faça uma combinação de bolas para que ele consiga sair dessa situação de defesa até ele chegar numa situação um pouco mais de ataque, jogar de uma forma mais natural, né? Não precisa forçar tanto essas jogadas. Então, a primeira coisa que você precisa para conseguir organizar o seu jogo, de maneira a construir esses pontos com mais segurança, é você saber como você joga quando você está de trás, né? Então, você joga com mais altura, não precisa de tanta velocidade e joga com bastante margem. E um outro ponto que é fundamental, que muita gente não leva em consideração, é que quando, por exemplo, essa bola sobra um pouco mais para mim dentro da quadra, eu consegui me defender, eu consegui jogar uma bola com bastante profundidade ou mais próximo às linhas, a bola entrou melhor do que eu estava esperando, e daí essa bola sobra um pouco dentro da quadra ali para mim, seja de direita ou de esquerda. Nessas situações, a gente já está um pouco mais próximo do alvo que a gente tem que acertar. A gente já está dentro da quadra e mais próximo da quadra do adversário, mais próximo à rede. Então, nessas situações, eu posso tentar mudar um pouco a direção da bola. Então, eu jogo uma bola na direita do meu adversário, a bola sobra para mim e eu me posiciono e jogo essa bola na esquerda dele. Eu mudo a direção, né? Praticamente 90% dos winners acontecem dessa forma, com mudança de direção. Então, sempre que quando eu já estou com uma bola mais confortável, alguns passos dentro da quadra, eu consigo mudar essa direção da bola
com mais eficácia e, consequentemente, eu consigo mais winners e consigo forçar mais erros do meu adversário. Então, se a gente tem um padrão para jogar de trás e um padrão para jogar de dentro, quando a gente está de trás, não é a hora da gente correr tantos riscos. Né? E quando a gente está de dentro, sim, aí é a hora da gente mudar a direção. Se eu conseguir fazer isso, jogar mais seguro de trás, e quando essa bola sobrar um pouco mais dentro da quadra, eu conseguir mudar a direção, eu não preciso nem bater essa bola de dentro com tanta força. Né? Se eu coloco ela bem colocadinha de um lado, ela sobra, eu consigo colocar ela bem no cantinho do outro, isso já é muito eficaz. Então, eu não preciso bater essa bola de dentro com tanta força, porque a bola já vai demorar menos tempo para chegar na quadra do adversário, certo? Se tiver alguma dúvida, podem mandar, a gente vai tentando responder. E quando é melhor eu jogar com segurança e quando é melhor eu tentar uma jogada diferente, por exemplo, um saque-voleio, um drop shot, né, uma curtinha, ou uma bola com mais velocidade. E a maior parte do jogo, a grande parte do jogo, a gente vai jogar com uma margem maior de segurança, dentro de um padrão de jogo que seja mais eficaz. Então, eu tenho que tentar jogar de uma forma mais segura, eu não vou mudar a direção da bola o tempo inteiro, e sim quando essa bola sobrar um pouco mais confortável para mim. E daí, quando eu conseguir abrir uma vantagem no placar, por exemplo, eu estou um set na frente e um break na frente no segundo set, tá? 6-2, 2-0 e 30-0 para mim. Essa hora eu posso arriscar um pouco mais, eu posso tentar uma coisa diferente, né? Tentar surpreender o meu adversário, mas sempre de acordo com o placar. Quando a gente está na frente no placar e tem uma margem um pouco maior no placar, uma folga um pouco maior, a gente pode tentar alguma coisa diferente. A bola pode sobrar, eu posso fingir que vou acelerar ela e tirar uma curtinha, né? Posso subir a rede, posso tentar ser mais agressivo, pegar essa bola mais na subida, mas no ponto seguinte a gente já tem que tentar voltar para o nosso jogo que é mais seguro, que é mais eficaz. Né? Então, eventualmente eu posso arriscar algumas jogadas, mas sempre que o placar está favorável. E não principalmente quando o jogo está equilibrado e as coisas apertam, essa não é a hora de eu tentar uma jogada diferente ou uma jogada espetacular. E sim eu jogar nesses momentos mais importantes, o feijão com arroz, o mais básico, um padrão mais simples, e daí é claro que se a bola sobrar, eu entro e mudo a direção. Mas eu não vou tentar arriscar tanto essas jogadas, eu tenho que tentar jogar de uma forma mais segura, porque o tênis é um esporte de erros e eu tenho que tentar jogar com as porcentagens a meu favor. Tá? E como jogar com segurança? Isso é uma pergunta que ela é bastante comum. Se o meu adversário ele sobe toda hora a rede. Então, se o meu adversário percebe que eu estou me defendendo com segurança, com bolas mais altas, pode ser que ele tente jogar, começar a vir a rede. Né? Então, ele pode tentar isso como uma alternativa tática. Né? Meu adversário está jogando só bolas altas, eu vou começar a avançar para conseguir pegar essa bola no alto, né? Essa bola um pouco mais cedo. E basicamente a maneira de jogar como passador, quando o adversário ele sobe toda hora para a rede, a maneira de jogar com segurança nesse caso, é a gente não tentar o tempo inteiro efetuar a passada de primeira bola, né? E sim a gente tentar mais vezes essa bola em dois tempos, ou seja, jogar a primeira bola um pouco mais em cima do adversário ou um pouco mais baixa no pé dele, para daí ele ser obrigado a volear essa bola para cima, e daí na segunda bola, aí sim eu me posiciono e tento mudar a direção, tento jogar do lado aberto. Né? Então, a melhor maneira de jogar contra esses jogadores que sacam e voleiam, né, se a gente quer jogar com segurança, é não tentar passar ele de primeira, e sim que a gente mais vezes faça ele volear. Muitas pessoas têm dificuldades nos voleios, então se a gente conseguir fazer eles, lógico que eu não posso ficar jogando essa bolinha na mão dele o tempo inteiro, mas se eu jogo uma bola com um pouco de efeito, que ela passe a rede e caia no pé dele, já fica muito mais difícil ele tirar esse voleio, ele acertar um bom voleio. Então, às vezes eu vou ganhar os pontos de graça na primeira bola, e às vezes eu vou ter uma oportunidade de passar ele na segunda.
né? E outras vezes ele vai matar o ponto também, o que é normal, tá? Mas como referência, sempre tentar passar em 2 tempos e não ficar tentando passar o nosso adversário o tempo inteiro. O Francisco comentou que é muito difícil ter tudo isso em mente durante o jogo, só com a experiência. E realmente você tem razão, né? São vários detalhes, mas aos pouquinhos a gente vai pegando. Se a gente botar na cabeça que a gente quer melhorar e for trabalhando um detalhe de cada vez, a gente consegue fazer isso. O tênis ele acaba sendo mais simples do que parece. As pessoas gostam de complicar muito o jogo de tênis, mas o tênis ele é mais simples do que parece. E como eu posso usar essa margem de segurança para construir os pontos contra os jogadores que só devolvem, né? Contra os devolvedores, os famosos baloeiros, ou os famosos sliceiros, os jogadores de clube que só dão slice ali, só facão de direita e de esquerda, né? E acabam errando pouco, normalmente correm bem, né? Ou o jogador que joga todas essas bolas para cima. Como que eu consigo usar essa margem de segurança para jogar contra esses jogadores devolvedores? Então, o grande segredo desses jogadores, para jogar contra esses jogadores, é a gente não ficar muito passivo em quadra. Então, por exemplo, é muito comum, eu gosto de jogar batendo na bola, tá? Por exemplo. E daí, quando eu vou jogar contra um jogador que só devolve, ele vai começar a explorar alguns erros e eu vou cometer alguns erros não forçados. Ele vai devolver tudo e eu vou cometer alguns erros não forçados. E à medida que o placar começa a rodar contra mim, o que normalmente eu vou tentar fazer, eu vou tentar parar de errar. Então eu vou começar a trocar a bola. Ele devolve, eu devolvo também. Ele devolve, eu devolvo também. Aí ficam aqueles pontos infinitos, né? Só como curiosidade, eu já vi ao vivo um ponto que já durou mais de 50 minutos, né? Então é uma coisa surreal quando ambos os jogadores começam a somente devolver essa bola. Então um joga para cima, o outro joga para cima, esse joga para cima, o outro joga para cima. Então um ponto já durou mais de 50 minutos que eu vi. Tá? Lógico que já devem ter existido pontos ainda bem mais longos, né? Mas é uma coisa bizarra quando os dois jogadores acabam ficando nesse jogo de só devolver a bola. E acontece bastante, é bem comum isso. Mas quando eu vou jogar contra esses jogadores, o que eu tenho que tentar fazer é construir os pontos, mas eu preciso de uma margem de segurança. Se eu tentar construir os pontos contra os baloeiros ou os jogadores que jogam com slice e ter que arriscar muito, as porcentagens elas vão começar a jogar contra mim. Então eu vou conseguir um winner ou outro, eu vou conseguir matar alguns pontos, mas no geral, se eu tentar arriscar demais, eu vou acabar conseguindo, forçando, perdão, se eu acabar forçando demais a jogada, eu vou acabar cometendo muitos erros. Francisco. Muito chato jogar contra baloeiro. Esse é o maior pesadelo dos tenistas amadores, jogar contra esses jogadores baloeiros. Eu hoje, para ser sincero, é confortável para mim jogar contra esse tipo de jogador, porque eu tenho tempo. Então, o jogador ele joga a bola alta, eu tenho tempo de, muitas vezes, de afastar, me posicionar, né, escolher bem a jogada, caprichar na jogada. Então, acaba ficando um pouco mais fácil para mim. Hoje é mais difícil eu jogar contra jogadores que tiram o meu tempo, que são mais agressivos, né, e consistentes também. Mas, principalmente, os jogadores que tiram o tempo, para mim, é muito mais difícil. Então, contra esses jogadores que dão slice ou baloeiros, a gente tem que ter calma para conseguir jogar de trás com segurança. Então, eu me defender de trás com uma bola um pouco mais alta, jogar com um pouco mais de altura, e até eu conseguir fazer essa bola sobrar um pouquinho mais curta para mim. A partir daí, eu tomo um pouquinho mais a iniciativa e entro e tento mudar a direção da bola. Então, eu tenho que trabalhar os pontos contra esses jogadores devolvedores com paciência. Eu não posso entrar no jogo deles de só devolver, porque senão vira aquela novela, o jogo não termina nunca, mas eu também não posso perder a paciência e querer acelerar todas as bolas,
porque não é um jogo confortável para fazer isso. Né? Quando a bola vem mais rápida, ela volta mais rápida, isso é mais natural. Então, contra esses jogadores que jogam mais lento e só devolvem, a gente tem que aprender a trabalhar bem os pontos, né? Conseguir jogar com altura, 1, 2, 3, 4, se precisar mais uma, até a gente ter uma bola um pouquinho mais confortável. Aí a gente abre um pouquinho ele para um lado, ele vai jogar ela para cima. A gente espera, se posiciona, e vai, golpeia do outro lado, né? Mudando a direção, ele vai devolver essa bola para cima. Daí, se a bola dele veio funda, eu afasto e começo outra vez. Jogo alta, jogo alta, jogo alta, mais uma alta, até ela começar a sobrar de novo. À medida que ela vai sobrando, eu começo a construir um pouco a jogada, começo a tentar mudar de direção novamente. Né? E contra esses jogadores, quando a gente consegue abrir bem a quadra, consegue mudar a direção e abrir ângulos, normalmente eles começam a ficar em dificuldade. Então, a gente precisa o Francisco, você falou esperar a oportunidade de dar o winner. Eu até concordo, mas eu acho que não é nem a gente não pode pensar no winner, a gente tem que pensar em esperar a oportunidade para mudar a direção da bola. Né? O winner é uma consequência de uma boa mudança de direção da bola. Se a gente pensar em dar o winner, muitas vezes a gente vai querer acertar as linhas e não é o pensamento correto. A gente pensa mais em ter uma oportunidade para mudar a direção, normalmente isso é mais eficaz. Então, contra esses jogadores, eu vou trabalhando as jogadas, né? Se ele devolve uma bola profunda, eu afasto, começo outra vez, até eu ter a oportunidade de novo de sobrar uma bola mais curta, entrar dentro da quadra e mudar a direção. Mas é fundamental que a gente tenha consistência. Não adianta eu perder a paciência com esses jogadores. Sempre vão ser jogos mais suados, que a gente vai ter que correr um pouco mais, ficar por mais tempo dentro da quadra. Os pontos são mais longos, então a gente tem que trocar bolas com esses jogadores, mas sempre tentando construir, né? A gente conseguir encontrar esse equilíbrio, né, entre a regularidade e conseguir construir as jogadas. E quando, essa parte acho que eu já comentei, né? Quando é melhor jogar com segurança e quando é melhor eu tentar uma jogada diferente. A jogada diferente, a variação, eu vou tentar sempre que eu tiver com uma certa margem no placar. Né? Então, estou com um break à frente, vantagem no game, eu posso tentar uma jogada diferente. E se o game está mais equilibrado ou o jogo está mais equilibrado, eu tenho que tentar jogar com mais segurança para correr um pouco menos de riscos. E quais são os efeitos colaterais, né? Assim a gente pode dizer, de construir os pontos com segurança. O que acontece se a gente começar a jogar e a construir os pontos com segurança? Quais são os efeitos colaterais disso? O que começa a acontecer? E normalmente quando a gente consegue construir os pontos errando pouco, ou consegue ser agressivo, né? Matar um ponto, dar um winner de direita, ou chegar na rede e completar uma jogada. O nosso adversário, logicamente, ele não gosta disso. Ninguém gosta de tomar o winner, né? Ninguém gosta de tomar passada na rede. Então, o adversário, o que ele vai tentar fazer? Ele vai começar a tentar ser um pouco mais agressivo e, consequentemente, ele vai começar a cometer mais erros. A grande questão é que muita gente não tem essa paciência para aguentar ou para construir, martelar, até o adversário, a parte mental do adversário quebrar, ou até a parte mental ele perder um pouco a cabeça, né, perder a paciência. A gente quer decidir o jogo rápido. E contra esses jogadores, principalmente o começo das partidas, nunca vai ser rápido. Os jogadores, eles, principalmente esses devolvedores, eles acabam sendo muito mais são jogos muito mais difíceis e então fica um pouquinho mais perdão aqui que o rapaz chegou aqui, eu perdi um pouquinho a linha de raciocínio. Estava falando aqui dos efeitos colaterais, perdão. Então, quando a gente consegue construir esses pontos com mais segurança, né, a gente
consequentemente, o nosso adversário ele vai começar a tentar forçar um pouco mais as jogadas, né, para evitar que a gente seja agressivo, né? Então, com isso, ele vai nos dar mais pontos de graça e o jogo tende a ficar um pouco mais fácil para a gente, né? Se a gente aguentar um pouquinho mais, insistir um pouco mais nessa maneira de jogar, mesmo que o jogo comece equilibrado, né, a gente tem que prestar bastante atenção ali para manter os nossos games de saque, para a gente ficar vivo no jogo. Mas quando a gente consegue ser um pouco mais agressivo e consistente, naturalmente o adversário ele vai começar a tentar ser mais agressivo e, consequentemente, muitas vezes vai sair do padrão de jogo dele e vai começar a cometer mais erros. Francisco, interessante os conceitos, estou jogando há pouco tempo, precisava dessas informações. Bastante gente precisa, viu, Francisco? Não é só por jogar há pouco tempo, tem muitos, inclusive até atletas de competição, que precisam aprender esses conceitos e aprender a colocar isso em prática um pouco melhor, né? Muita gente comete muitos erros, não sabe muito bem como jogar as partidas, e você tendo uma noção disso, com certeza vai te ajudar bastante. E onde que está? Tudo bem, eu tenho que tentar, entendi que eu tenho que tentar jogar um pouco, construir os pontos com mais segurança, mas como que eu vou encontrar o meu melhor rendimento, né? E esse melhor rendimento em vários níveis, tá? Não só no tênis amador, mas também no tênis competitivo ou no tênis profissional. O grande segredo para ter um melhor rendimento é encontrar um equilíbrio entre agressividade e consistência. Eu acho que esse é o grande desafio, né, dos jogadores, não só dos jogadores amadores, mas também dos tenistas profissionais. Porque independente do nível que eu jogue, eu tenho que tentar ser agressivo para evitar que o meu adversário me ataque, mas eu tenho que manter uma consistência na hora de fazer. Eu tenho que conseguir fazer isso e repetir isso cometendo poucos erros, né? E a grande maioria dos jogadores, eles acabam indo muito de um extremo para o outro. Então, ou ele tá bravo e só quer passar a bola, ou tá bravo e quer acelerar todas as bolas. E os extremos, a médio e longo prazo no tênis não funcionam. Tá? A nossa maior precisão está ali entre 70% e 80% da força. Então, sempre que a gente conseguir jogar dentro dessa margem, entre 70% e 80%, a gente vai conseguir construir melhor as jogadas, vai cometer menos erros, e mesmo assim a gente vai conseguir alguns winners. E como essa evolução acontece com a medida, com todos os atletas, né? Como acontece essa evolução com a maioria dos atletas? E à medida que os atletas ou jogadores amadores eles começam a encontrar esse equilíbrio entre ser agressivo e ser consistente, eles naturalmente o rendimento deles começa a aumentar e os resultados também melhoram. Então, ele começa a ter melhores resultados. Então, é sempre uma questão de encontrar o equilíbrio, né? Se eu jogo contra um determinado nível de jogador, né? Vamos supor que eu sou um jogador quarta classe e vou jogar contra um jogador que é terceira classe. Ele é um nível um pouquinho acima do meu na parte técnica, né? Se eu ficar só na parte... Se o meu adversário ele tem um nível técnico um pouco acima do meu, e eu tentar somente devolver as bolas, normalmente ele vai conseguir construir a jogada e ser agressivo. Então, contra esses jogadores, eu tenho que tentar devolver, mas eu tenho que tentar ser agressivo, né? Construir as jogadas, mudar a direção quando eu tenho oportunidade. Mas muitas vezes, o que é bastante comum, quando a gente joga contra jogadores mais fortes, a gente acaba tendo que assumir muitos riscos, né? A nossa jogada de segurança, as nossas bolas de segurança não incomodam o adversário, né, se ele tem um nível técnico maior. Então, a gente acaba tendo que assumir um ou outro risco a mais, né? Mas se a gente exagerar nos riscos também, o jogo acaba ficando até mais fácil para o adversário. Então, a gente sempre tem que encontrar esse equilíbrio, né? E à medida que a gente vai encontrando esse equilíbrio entre agressividade e consistência, o nosso rendimento melhora e os resultados também melhoram.
E é muito curioso, porque isso aconteceu comigo também quando eu era jogador juvenil, quando eu ainda competia, né? Eu tinha a tendência de ser um jogador mais defensivo, de jogar um pouco mais trocando bolas e um pouco mais no contra-ataque. Tá? Então, me movimentava bem e gostava de jogar essa bola com altura, usava bastante slice, a direita com bastante spin, bastante altura, e gostava de contra-atacar um pouco mais do que tomar a iniciativa dos pontos. E daí eu fui subindo, fui evoluindo nas categorias, né? Fui subindo de classe, jogando categorias mais fortes. E teve um dia que eu lembro que eu fui jogar um torneio de segunda classe e eu peguei um garoto que era 1 ou 2 anos mais novo do que eu, menor do que eu, e eu lembro que eu estava com aquele meu padrão de jogo de jogar trocando mais bolas com extrema segurança, só que nesse dia nada funcionou. Então esse jogador ele conseguia me atacar, conseguia me mexer para um lado, me mexer para o outro, e nada funcionou. Eu perdi esse jogo, se eu não me engano, de 6-2, 6-1. Né? Era um torneio de segunda classe. E depois desse jogo, o que eu pensei na minha cabeça? Essa derrota ela foi muito dolorida para mim na época, né? Porque eu não consegui jogar. Eu joguei contra um adversário que também não errava, mas ele conseguia construir as jogadas e eu não estava conseguindo. Então, qual foi a solução que eu encontrei na época, o que não é a solução ideal também? Quando eu fui jogar uma outra competição, eu falei, hoje eu vou bater na bola com toda a minha força em 100% das bolas. Então, em 100% eu segui isso, saquei o primeiro saque com toda a minha força, o segundo com toda a minha força, fazia devolução com toda a minha força. Né? E eu lembro que eu joguei contra o número 1 do estado de primeira classe no torneio seguinte, e acabei perdendo esse jogo por 6-4, 6-4. Fiz até um bom jogo, consegui bons pontos, mas eu estava muito no outro extremo, né? Antes eu estava muito defensivo e eu acabei indo muito para o outro extremo, tentando bater todas as bolas com toda a força, né? Independente de onde eu estava na quadra. E com o tempo eu fui encontrando esse equilíbrio, né? E à medida que eu encontrei esse equilíbrio, o meu nível de jogo, o meu nível de rendimento também subiu e eu comecei a jogar um nível mais alto de tênis, comecei a subir para a primeira classe, enfim, comecei a jogar um nível um pouco mais legal de tênis. Então, o grande segredo está em encontrar o equilíbrio, né? Não adianta a gente tentar ser muito extremista, né? E muito para um lado ou muito para o outro, e sim a gente encontrar esse equilíbrio entre agressividade e consistência, né? Entre conseguir ser consistente e conseguir construir os pontos, porque mais ou menos nessa margem está o melhor rendimento. Tá? Isso já aconteceu comigo, acontece diariamente com diversos atletas que treinam comigo. Então, com todos e até com tenistas profissionais, o grande desafio está em encontrar essa consistência, esse equilíbrio entre agressividade e consistência. Se eu forçar demais para o lado da agressividade, eu acabo cometendo muitos erros. E se eu forçar de pesar demais para o lado da consistência, eu abro oportunidade também para o meu adversário me atacar. Então, quando a gente encontra esse equilíbrio, em alguns momentos a gente se defende mais e quando tem oportunidade a gente ataca, né? Esse é o melhor dos mundos e é bem aí que está o melhor rendimento, ou normalmente os jogadores têm melhores resultados. Então, em resumo, a gente falou hoje sobre a margem de segurança, os tipos de margem de segurança, né, quais são os maiores benefícios de jogar com segurança e onde as pessoas mais erram nisso, né, onde os jogadores cometem mais erros nesse sentido. Depois a gente falou um pouquinho sobre como organizar o seu jogo, como você pode implementar esses conceitos no seu próprio jogo, né? E quando usar essa margem de segurança a mais e quando a gente pode variar um pouquinho mais as jogadas, né? E por fim a gente discutir um pouquinho como encontrar o nosso melhor rendimento dentro de quadra, tá? Então, basicamente essa foi a aula de hoje, né? De como aprender a construir os pontos com segurança, tá? E essa foi a 8ª live de aquecimento para a semana Ganhe Mais.
que é uma semana onde eu vou te ensinar como você pode ganhar do seu maior adversário em 6 semanas. Tá? Se você ainda não se inscreveu, é só clicar no link da nossa bio do Instagram e se registrar. É um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer na próxima semana, nos dias 10, 12 e 14 de outubro. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado, que eu tenha ajudado vocês de pelo menos alguma forma. Se você ainda não se inscreveu, entra lá no nossa bio do Instagram e te espero na próxima semana, na Semana Ganhe Mais. Beleza? Um grande abraço, amanhã estamos aí de novo com mais uma live para vocês. E só confirmando o tema de amanhã, eu lembro que era um tema que poderia ajudar muita gente. Amanhã, live número 9, como lidar com bolas altas no backhand. Essa aí, se não tiver pelo menos 1.000 pessoas assistindo aí, eles estão perdendo a oportunidade. Hein? Bola alta no backhand é o pesadelo de muita gente. Então, espero vocês aí amanhã. Se inscrevam na Semana Ganhe Mais e tamo junto. Amanhã, esse horário, tamo online de novo. Valeu? Um grande abraço, tamo junto.